Começar a gravação. É, tá. São, então, mais de 30 mil médicos me acompanhando, mais de 100 médicos que confiaram no meu trabalho e hoje estão revalidando comigo para diversos países do mundo. E nesse um ano eu aprendi copy, aprendi posicionamento, aprendi conteúdo, aprendi storytelling, estudei com gente grande, ganhei prêmios que eu não compartilho na rede social porque marketing não era o meu foco. E eu coloquei tudo em prática no meu Instagram antes de resolver ensinar vocês. Gravei stories morrendo de vergonha, criei posts e apaguei dezenas de vezes. Aprendi na teoria e aperfeiçoei na prática. Apliquei diversas estratégias e cresci, assim, cada dia mais. E eu te falo com verdade. Cada conteúdo que eu ensino, cada aula, cada roteiro, eu vivi, eu sei, e eu finalmente cheguei em um nível de experiência que eu tive coragem de vir aqui hoje e ensinar para vocês, para te guiar, para te tornar excelente. E assim, eu já tive no seu lugar, eu já fui ignorada, eu já tive medo, já me senti perdida, mas eu escolhi furar essa bolha e hoje eu ensino isso para outros médicos, porque a liberdade que eu construí desde que eu comecei no digital, na telemedicina, no Instagram, cara, ninguém me tira. E eu vou fazer você alcançar tudo isso também. Eu não sei se vocês sabem, mas meu pai faleceu há 3 semanas e no velório dele tinham centenas de pessoas que nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã, a gente nunca nem sequer ouviu falar, assim. E eles vinham chorando e dizer o quanto o meu pai tinha mudado a vida deles. Uma mulher usou assim a frase, eu não vou me esquecer nunca. No momento de maior escuridão das nossas vidas, o seu pai foi luz. Ele mudou as nossas vidas. E eu tirei, ela mandou de volta por mensagem isso depois. Mas, cara, essa foi a maior lição que ele deixou pra gente, que é ser bom e ajudar o máximo de pessoas possíveis. E é por isso que eu fiz essa aula gratuita para vocês hoje, porque eu quero que vocês comecem, que vocês não tenham que pagar para ninguém para começar, para vocês mudarem a vida de vocês e a realidade de vocês, para vocês verem luz na medicina de novo, recompensa, valorização. Enfim, vamos lá então, chega de enrolação. Deixa eu ver. Tá, vamos ver aqui onde é que a gente tá. Vou deixar para vocês aqui então. Pera aí. Tá. Antes da gente começar, eu já eu tô perdida nos slides porque desconectou aqui a minha segunda tela. E daí eu não consigo ver, tem que ficar indo e voltando. Mas antes da gente começar, eu quero alinhar algumas coisas com vocês. Antes de definir o tema da aula, eu fiz um questionário lá no grupo do WhatsApp. Quem entrou faz um tempinho pôde responder esse questionário para entender as principais dúvidas de vocês. E a maioria, assim, 99% aqui tá começando do zero ou ainda nem começou. Não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre marketing médico, muito menos, né, internacional. Então, essa aula vai ser 100% focada em como dar os primeiros passos no digital com estratégia. Então, quais pontos que você precisa observar e o que fazer para começar com o pé direito. Tudo vai estar aqui. Então, se concentra em absorver todo o conteúdo, porque a sala vai ser única e exclusiva para quem está aqui hoje. A aula vai durar de 30 a 40 minutos e no final eu vou abrir o espaço de 10 minutinhos para responder até 5 perguntas no chat. O pessoal aqui da minha equipe vai me ajudar a selecionar essas perguntas, as mais importantes, para a gente não se estender muito, então anota aí as dúvidas para mandar no final. Ou vai mandando no chat ali, daí o pessoal seleciona, mas é melhor se você mandar no final. Então vamos começar de fato. O primeiro ponto para entrar no marketing digital é entender onde estão as possibilidades de atuação. E eu vou te dizer, cara, são várias. O Instagram é o mais famoso e provavelmente foi por lá que você me conheceu. O LinkedIn, ele é ótimo para gerar conexão, fazer networking, ser notado por empresas internacionais e quando vocês crescerem um pouco mais, fazerem parcerias, né? E o Google, sim, o Google, porque é lá que eu, você e os seus pacientes pesquisamos quando precisamos de um médico, um tratamento, alguma informação. É o Google que a gente usa. E tem mais. Depois que eles te encontram no Google, a próxima parada é o Instagram. Então, é ali que eles querem entender quem que você é e se você pode mesmo ajudar esses pacientes. Então, é esse o fluxo: Google, Instagram. E funciona.
Mas só funciona se tiver estrutura. E sem base, você não tem resultado. E essa base começa. Não, os slides não eram para estar mudando, tá? É porque eu tô tentando, eu tô olhando de um lado para o outro para tentar fazer, mas é porque eles travaram aqui, e daí a gente resumiu os slides para ficar mais fácil para mim. Peraí, deixa eu só vou abrir eles aqui do lado. Hein, consegue baixar o Canva aqui para mim, por favor? E daí eu deixo aqui do lado. Tá. Enfim, onde é que a gente estava? Ah, na base, né? Na base, na estrutura. E essa base é o que eu chamo de arrumar a casa. Por que que eu chamo assim? Porque vários estudos mostram que ao visitar um perfil no Instagram, o tempo médio. Deixa eu- Não tá alto o suficiente? Tá muito baixo? Ah, tá. Então tá bom. Então o seu áudio tá normal, beleza. Tá. Em menos de 7 segundos, o seu paciente ele vai definir se ele confia em você, se ele vai com a tua cara ou se ele vai embora sem pensar duas vezes. Tá, então vamos imaginar assim. O teu paciente tá lá rolando o feed no Instagram como quem anda num shopping, literalmente assim. Ele não tá procurando por ninguém, ele tá dando só uma olhadinha. Então, o que que faz ele parar e querer entrar na loja, no shopping? É a vitrine? Ele não conhece o seu atendimento, ele não conhece o seu resultado, ele não conhece nada. Então, se a vitrine for feia, confusa ou genérica, ele vai passar direto e ponto final. Então, eu quero que a partir de agora vocês imaginem o Instagram de vocês como a sua vitrine. Se ele estiver bagunçado, com foto aleatória, cor sem sentido, texto nada a ver, design amador, o teu paciente vai entrar e não vai ficar. Ou talvez não vai nem entrar, vai rolar ali e tchau. Agora, se a sua vitrine estiver limpa, estiver clara, coerente, profissional, com posts interessantes, escritos e estruturados de forma correta, você gera curiosidade, você gera confiança, gera desejo de o paciente querer conhecer mais. E aí sim, ele entra de verdade, consome teu conteúdo, te ouve, lê o que você escreve, assiste os seus vídeos e marca uma consulta, que é o que a gente quer, né? Bom, eu trouxe três exemplos, três não, foram 5 exemplos de perfis para a gente analisar juntos, e é isso aqui que a gente vai analisar. São esses pontos que a gente tem que observar na hora de analisar um perfil, a base, tá? A estrutura, que é o usuário, que é o arroba, né, da pessoa, o nome do perfil, a foto de perfil, os destaques, a biografia, né, ou seja, é o que tem escrito lá, se faz sentido, se não faz, se está trazendo uma percepção de que um médico de autoridade, um médico de referência ou não, o link, os stories, stories se você trabalha com frequência ali ou não, o feed, que é qual tipo de conteúdo que você está postando, o que que tem no seu feed, qual a constância que você tem lá, e a palheta. Tá, a gente vai fazer com exemplos reais, tá? Eu trouxe pessoas reais, espero que ninguém me processe, é, para a gente analisar os perfis. Então, aqui é o do Dr. André Faraco. Primeiro ponto, quero que vocês deem uma olhada. O arroba dele tá de acordo. Ele utiliza o doutor, que facilita para identificar que ele é médico. O nome do perfil tá só André Faraco, tá? Que o nome do perfil é aqui, ó. Esse aqui é o usuário e esse aqui é o nome do perfil. Tá só André Faraco. Aqui a gente tem um problema muito grande, porque quando. Deixa eu tentar de novo, peraí. Porque quando o paciente ele pesquisa no Instagram, ele vai pesquisar o quê? Psiquiatria infantil. O que que vai aparecer por primeiro? Tá. Desculpa, gente, é só porque eu tô tentando baixar aqui os slides no meu iPad para ver se eu consigo ir passando junto para espelhar a tela. Tá, enfim, vamos voltar ali. O nome de perfil tá só André Faraco. Isso é um problema, porque quando o paciente pesquisa no Instagram, psiquiatra infantil, o que vai aparecer por primeiro para ele é o médico que tem isso escrito no nome.
Então, veja aqui, o Dr. André só tem isso na bio, na descrição. Então, quando ele for aparecer nas buscas, ele vai aparecer embaixo do médico que tem isso escrito no nome. E outra coisa, o paciente geralmente não pesquisa pediatria, psiquiatria, ele pesquisa pediatra, psiquiatra. Isso faz diferença, tá? Porque quem coloca certo vai aparecer por primeiro, e quem aparece por primeiro geralmente é quem o paciente clica quando ele pesquisa. Então, a ideia aqui é você colocar no teu nome exatamente quem você é, exatamente a tua especialidade, exatamente onde que você atende para você aparecer por primeiro nas buscas. Então, esse é outro detalhe. Onde que ele atende? Em Curitiba, em São Paulo? Pensa bem, um psiquiatra infantil geralmente faz suas consultas presenciais. Então, quando o paciente vai procurar essa especialidade, ele pesquisa psiquiatra em São Paulo. E se isso não está especificado no nome dele, não aparece nas buscas, entendeu? E nesse caso, não tem nem na descrição. Bom, beleza. Passamos o nome. Agora a gente vai para o segundo item, para o terceiro item, que é a foto de perfil. A foto de perfil tá ok. Poderia focar e centralizar mais o rosto. Lembra que a foto é uma das coisas mais importantes, porque quando comentamos algo em outro perfil, curtimos ou interagimos, o que realmente vai aparecer é a foto, e ela precisa ter o seu rosto bem nítido para facilitar o reconhecimento. E veja, ele é pediatra e psiquiatra infantil. Uma foto séria e distante não cria tanta conexão, como se ele tivesse sorrindo e com uma expressão mais amigável. É importante associar a sua imagem com a sua especialidade e o público que você quer atingir. Tá, eu vou dar vários exemplos aqui para vocês vão começarem a fixar isso na cabeça e depois eu vou fazer testezinhos para vocês falarem sozinhos o que tem de certo ou não. É, Agora a biografia. A bio, aqui tem vários pontos para ajustar. Obrigado. Consegui os slides. Tá. É... Peraí. Aí, tá. A bio dele, então, tem vários pontos para a gente ajustar. Porque, assim como a foto, a bio é uma das primeiras coisas que as pessoas olham quando elas acessam o nosso perfil. E, cara, tem muita gente que decide ou não seguir o perfil de forma muito rápida, muitas vezes sem nem olhar pro teu post. E só vai olhar pra tua foto, pra tua bio, e se não tiver o que ele quer ali, tchau. Então, isso significa que você tem apenas alguns segundinhos para causar uma boa impressão e despertar o interesse de quem visita o seu perfil. Por isso, a sua bio precisa ser direta e mostrar não quem é você, porque isso já está no seu nome, já está no seu usuário, mas sim o seu diferencial, a transformação que você faz na vida do seu paciente. É aqui onde você vai fazer o paciente agendar a consulta com você. Não adianta encher de informação solta, assim, não adianta encher de emoji. O ideal é ser você objetivo, mas impactante. Então, o que que eu ajustaria nessa bio para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor? Eu tiraria pediatria e psiquiatria infantil e deixaria só no nome, a psiquiatria infantil. Afinal, esse é o nicho dele, então o foco tem que ser aqui, né? Utilizaria também uma frase de impacto. Porque o paciente, ele precisa entrar no seu perfil e entender não o que você faz. Ele não tá nem aí pra você. Pessoas são egoístas. Elas querem saber o que elas vão ganhar com aquilo. O que elas vão ganhar com você, com o teu atendimento. Ou seja, aqui na bio você precisa colocar a transformação que a pessoa vai ter, o resultado que ela vai ter. E no caso desse médico, ele é pediatra. Então, a comunicação não é com a criança, é com os pais. E são eles que vão tomar a decisão de agendar a consulta ou não. Mas a transformação é para o filho, com benefício também para os pais. Vocês estão cons- entendendo a diferença? Então, eu vou deixar alguns exemplos de o que eu colocaria ali de frase de impacto, tá? É, Quando você não sabe mais o que fazer, eu te ajudo a entender e cuidar do seu filho. Vou repetir. Quando você não sabe mais o que fazer, eu te ajudo a entender e cuidar do seu filho. A palavra você
sempre chama a atenção. Lembra disso, grava isso. As pessoas são egoístas, elas querem saber o que você está falando com elas. Então, sempre que você puder colocar a palavra você no início da frase, coloca. Isso chama atenção demais. E também o seu chama atenção, mostra que você está falando direto com a pessoa. Tá, esse é um exemplo. Outro exemplo. Você vê o seu filho evoluir de verdade e reencontra a tranquilidade que achou que tinha perdido. Você vê o seu filho evoluir de verdade e reencontra a tranquilidade que achou que tinha perdido. Você para de se culpar, entende o que seu filho sente e aprende a guiá-lo com confiança. Então perceba, nessas duas outras frases, em todos, tem tanto benefício para a criança quanto para os pais. E isso faz muita diferença, tá? A pessoa quer saber o que que a tua consulta vai melhorar na vida dela e pronto. E quinto, o, vamos no biodescrição, tá, o link. Link do Whats ou site. Esse link, ele tem que ser direto para consulta, para um agendamento, WhatsApp. WhatsApp, caso você queira que seja mais pessoal, né? WhatsApp Business, por favor, porque isso passa muito mais credibilidade. Tá. é, o dele ali passa para uma bio que vai mandar direto para consulta, então tá tudo bem, tá tudo certo. Agora os destaques. Em relação aos destaques, o André não está trabalhando com esse ponto. E é um ponto que eu recomendo olhar com carinho, porque os destaques funcionam para acelerar a sua conexão com o paciente. Porque você consegue juntar conteúdo, stories de anos, em um lugar só, sem que ele precise esperar você postar ou falar sobre aquele assunto de novo nos stories. Ou seja, em poucos minutos ali ele consegue te conhecer muito bem. Então, sobre os destaques, minha sugestão. Quem sou eu? Onde você vai colocar a sua história, propósito, o que te trouxe até aqui. Dúvidas frequentes, aquelas perguntas que você vive respondendo no seu direct ou para os seus pacientes em consulta. Resultados e depoimentos, porque pessoas confiam em pessoas. Então, se você tiver depoimentos, resultados, já vai colocando ali. Toda vez que você terminar uma consulta, pede um feedback. Não custa nada você pedir um feedback. Tira um print e coloca lá. Pessoas confiam em pessoas. Depois eu vou mostrar um exemplo de uma médica que está com a gente que tem vários depoimentos de consultas em inglês que ela já fez e começou a colocar no feed, enfim. Depois a gente fez depois. E também eu colocaria um destaque de como agendar a consulta. Porque não importa repetir isso, você precisa pensar que você tem que facilitar a vida do paciente e facilitar o agendamento da consulta. Então, quanto mais informações disso você colocar no seu perfil, melhor. Tá. Em relação ao feed, o André posta bastante sobre a vida pessoal, é, mas isso aqui eu optei por não colocar porque o perfil dele é mais sobre vida pessoal do que sobre qualquer outra coisa. Ele não tem uma paleta bem definida, eu trouxe aqui mais para vocês verem o feed dele, a bio e a descrição dele. Então agora vamos passar já para a próxima, que essa aqui eu adoro o perfil dela. Não conheço ela, tá? Mas na pesquisa para trazer aqui para vocês, eu adorei o perfil dela. Tá. É a doutora Isabela. Vamos começar por pontos. O arroba, né, do perfil, primeiro ponto. E esse é um ponto bem importante, porque quanto mais difícil for seu nome, o nome do perfil, mais difícil vai ser para as pessoas te encontrarem. Então, por isso, eu colocaria não endócrino Isabela, eu colocaria doutora Isabela, Pústulo, né, que é o sobrenome dela. O nome do paciente, o nome de perfil, ele tem que ser ajustado, tá? Daquela forma que eu falei para vocês. Colocar nome mais especialidade mais local de atendimento. Da doutora Isabela, veja, seria doutora Isabela Bússolo, endocrinologista em Brusque e online. Então, quando o paciente pesquisar endocrinologista em Brusque, vai aparecer o nome dela. Endocrinologista online, vai aparecer o nome dela, entendeu? Ela sempre vai ficar no topo das pesquisas. E isso facilita logo de cara, é, a- coloca assim, facilita identificar logo de cara a especialidade e facilita na hora de acharem a pesquisa. Então, se ela não colocou endocrinologista no nome, ela vai ficar para baixo nas pesquisas, entendeu? E isso é algo que vocês precisam ficar muito de olho. Foto de perfil. A foto dela tá
perfeita, com cor clara, destaque no rosto, sem nenhuma distração no fundo. E veja, você não precisa fazer um ensaio fotográfico para ter uma foto assim. Dá para você fazer essa foto em casa e daí editar no Lightroom, bem tranquilo. Tá. É, agora, a parte dos destaques. Os destaques dela estão muito bons. Tem uma paleta bem bonitinha, todo bem organizado. Ela tem um destaque de quem sou eu, que gera essa conexão com o paciente que está assistindo. Um destaque sobre os pacientes que funcionam como prova social, que a gente chama, que é o de resultado, que daí mostra para os pacientes os resultados que outros já tiveram com ela. E também tem destaque sobre os principais questionamentos dos pacientes: diabetes, lipedema, vitamina, cortisol, enfim, ela vai tirando dúvida dos pacientes sobre o método de tratamento. E a bio dela? A bio dela tá muito boa. Ela tá usando um modelo que coloca a frase de impacto, o resumo do trabalho, o CRM, enfim. Esse modelo, ele já é super estratégico porque ele começa impactando o paciente, mostrando a transformação que ela pode ter, que o paciente pode ter logo na primeira frase. E depois ela traz um resumo direto da especialidade, deixando claro o que ela faz. E para reforçar a credibilidade, ela coloca o CRM e o RQE além do local de atendimento presencial online. Mas assim, não é necessário você colocar o teu CRM e o teu RQE, principalmente internacional, tá? Não precisa colocar Brusque e online, porque ela já vai ter colocado isso no nome, então não precisa repetir, entendeu? Agora, ela tem o Linktree, que é o do endócrino.isabela, que daí você clica ali e vai direto para consulta. Tá ótimo, direciona bem certinho, já vai direto para lá. Os stories, ela movimenta bastante os stories e stories é a ferramenta mais poderosa que tem para médico no digital, porque é a maneira mais fácil de criar conexão e prender a atenção do paciente. E em relação ao feed, eu não mostrei muito aqui para vocês, mas o feed dela é muito bom, mescla muito bem os posts e pessoais e de conteúdo, que, como eu expliquei antes, eles são importantes porque conscientiza, mostra o seu trabalho, explica as suas práticas, mas também gera muita conexão com o paciente, tá? Conecta muito você com a pessoa. Então não adianta você postar só conteúdo técnico, você precisa mostrar o teu lado pessoa também, porque é isso que conecta. E no final, é isso que a longo prazo vai trazer muito mais pacientes para você, porque daí eles não vão só marcar uma consulta. Eles vão marcar uma consulta, um retorno, e vão ficar marcando consultas com você, porque eles se conectaram com você como médico e como pessoa. Tá? A paleta da Isabela é muito boa, tá? Tá com verde ali, tons de branco, cinza, areia, tá ótimo. Ela manda essa mensagem que ela quer passar, ela manda essa questão de tranquilidade, segurança que essas cores mostram, mas eu vou falar sobre paletas depois. Agora, eu vou trazer três exemplos, vou passar mais rápido e agora eu quero que vocês interajam aqui, tá? Porque agora é a parte prática do negócio. Eu trouxe três exemplos de perfis de médicos italianos, porque como eu sei que a maioria de vocês aqui quer revalidar na Itália, ou quer a permissão temporária na Itália, eu resolvi focar nisso. Então eu vou fazer dessa forma mais rápida, tá? O próximo perfil aqui é o da, vamos lá, doutoressa, tá? É o da doutoressa Sara Palmieri. Então, vamos lá. Eu queria que vocês me mandassem aqui no chat pelo menos dois erros que vocês encontram no perfil dela, baseado no que eu ensinei antes. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês mandarem as mensagens. Vamos, gente, dois errinhos aí do perfil dela. Muito bom. Foto, não fala especialidade, falta informação, destaque bagunçado, número do WhatsApp no link, sim. Usuário difícil, não tem paleta. Boa, gente. É isso mesmo. Então vejam bem, essa médica, ela tem quase 17 mil seguidores. Ela é super bem sucedida, mas o perfil dela, ele não segue quase nenhum fundamento básico do marketing. Quando eu digo para vocês
que os médicos europeus não sabem fazer marketing, é disso que eu tô falando, tá? A concorrência de vocês lá é baixa, muito baixa. Olha, a foto dela parece de quando ela era estudante. Não dá pra ver o rosto, tá pouco profissional, parece uma foto que eu tiraria quando eu tava indo pra algum estágio na faculdade. O arroba dela tá bom, porque lá se chama doutoressa. Então eles geralmente abreviam assim, dot.ssa, porque doutoressa é muito grande e se colocar só dot é masculino. Então não tem como, tem que ser assim, doutoressa. Sara Palmieri. Enfim, Palmieri. Enfim, tá bom. O nome dela tá bom, porque tá escrito doutoressa Sara, mas falta especialidade e a localização. É, ali ela coloca na bio que atende em Caserta, não sei onde isso e online. Ela poderia colocar isso no nome dela. Mas ela mostra a transformação que ela vai dar para as mulheres ali na bio. E então isso tá bom, tá? Não vou dizer que tá ruim. Ela mostra, faz aquela frase de impacto que eu falei para vocês. Mas cadê o CTA? Que é o Call to Action, que é quando a gente chama, clique na bio, clique no link abaixo, agende abaixo. Isso se chama CTA. Não tem link para facilitar a vida do paciente. Tá um número de WhatsApp. Então, tipo, para o paciente falar com você, ele não consegue copiar o que está escrito ali na bio. Ele vai ter que abrir o telefone, digitar o número, voltar para ver se está certo, digitar de novo, salvar o número dela e aí mandar mensagem. Tipo, gente, os perfis de link para colocar ali embaixo, os sites de link, eles são de graça. É só você colocar um link ali e pronto. É, destaques. Tem quem ela é, tem depoimento de paciente, mas em vez de destaques por um destaque inteiro só de depoimentos, ela tem destaques de várias pacientes. Veja, tipo ali, ó, Roberta, é, Grécia. Então, tipo, em vez de colocar um para todos, coloca vários de várias pessoas. Enfim, lembra dos 7 segundos? Se a foto não tá boa, a bio não tá boa, tá confusa, o conteúdo dela não tá claro, o paciente vai fazer o quê? Ou ele nem vai achar o perfil dela, porque ele não vai procurar a doutoressa só, ele vai procurar endocrinologista e não sei o quê, ginecologista e não sei o quê. Enfim, ele vai procurar outro perfil e pronto. Então, viram bem o que que tem de diferente nesse perfil, né? Vamos para outro. Esse daqui é o perfil da doutoressa Carla. Falem aí, 2 minutinhos para vocês falarem o que tem de errado. A Diela, eu passaria por esse perfil e não ficaria 3 segundos. Sim, mas o da Carla é melhor. Mas quero que vocês falem o que tem de errado. Vamos, gente. O que que tem de errado no perfil dela? Destaque de morte. Nome do perfil, bio sem foco, palheta. E ela tem bastante seguidor, aham. Frase de impacto, não tem o nome dela. Boa. Tá. Primeiro de tudo, o usuário. Ela usa só pediatra Carla. Então isso limita ela, entendeu? Porque quantas pediatras Carla tem por aí? Sem contar que ela é uma médica da Itália. Pediatra Carla, ela pode pegar qualquer pediatra do Brasil, de Portugal, então vai ficar é muito genérico. Você, quando você vai pesquisar, não pesquisa pediatra Carla, você pesquisa pediatra em não sei onde, pediatra não sei o quê. Então tá. O nome dela tá errado. Eu colocaria doutoressa Carla Silva, o sobrenome, mais pediatria, mais onde que ela atende? Online? Enfim, colocaria o lugar. Ali ela não fala onde ela atende. A foto de perfil dela tá perfeita, tá amigável, tá simpática, tá colorida. Então isso é ótimo para uma pediatra. Mas a bio dela tá vaga. Não diz o que ela faz, nem para quem, nem onde, enfim. Como que eu faria a bio dela? Aquela diretrite Salus Família. Passa a autoridade, porque ela é diretora de algum lugar. Então, isso tem que vir primeiro, porque é para passar autoridade mesmo.
É, e daí eu colocaria a frase de transformação, que faz bem pro filho e para os pais. Ah, ajuda o seu filho a ter uma infância saudável. É, enfim, aquele resultado que ela oferece, daria para usar os mesmos lá daquele pediatra de cima que a gente falou. E daí, né, agende a sua consulta abaixo, agende sua consulta com o CTA para o link. O link dela, ele leva para um site de vendas de e-book, curso e consulta. Vocês estão vendo aqui, ela tem 500 mil seguidores. Mas se você está começando agora e você não tem outra coisa para vender além da sua consulta, o seu link tem que ser direto. Clicou, agendou a consulta e pronto. O site dela, a pessoa vai entrar, vai ver livro, vai ver book, não sei o que, e daí de repente nem vai comprar nem livro, nem curso, nem agendar consulta. Se você tem outras coisas para vender além da sua consulta, você vai pôr no Linktree lá e vai colocar agende consulta, meu livro, meu não sei o quê. A pessoa clica e vai direto para um lugar, e não um site em que ela fica viajando. Enfim, mas de novo, gente, ela tem 500 mil de seguidores. O conteúdo dela é ótimo, mas ela não segue nenhum fundamento de marketing. E crescer da forma que ela tá crescendo é mais difícil, é mais demorado. E se ela fizesse o feijão com arroz desde o começo, enfim, vamos para a próxima. A próxima é essa daqui. Vai, falem aí o que que tem de errado. Mário, eu acho que não é pelo número de seguidores. Tem muita gente com 1.000 seguidores que tem esse selo de autenticado. Mas agora dá para comprar. Essa daí é a cara da Itália. Tá, foto escura, o nome de usuário difícil, sem frase de impacto, link do TikTok. Eu abri o TikTok dela, pensei, nossa, vai que ela é famosa no TikTok, né? Não é, gente. Tem 50 seguidores, não tem quase nada postado. Enfim, tá. Vocês já entenderam, essa é a última. Chega de. Vocês já entenderam bem o foco disso aqui, só vou passar aqui com vocês, então. O nome dela tá ruim, tem ponto, tem underline, tem. Só faltou colocar 1, 2, 3, 1996 pra ficar pior. Ela fala que ela é médico de medicina geral, tudo bem, mas ela não fala onde. Ela coloca ali o endereço, um prevenir, não sei o que, não sei o que, mas tipo, coloca com hashtag em vez de colocar a frase de efeito. Coloca ali onde o endereço de onde ela atende, em vez de colocar no nome que ela atende em Roma, o endereço poderia estar nos destaques, em algum outro lugar. É, vídeo consulta. Mas daí ela não manda para um link onde a pessoa pode fazer a videoconsulta, ela manda para o TikTok. Então, a pessoa vai pegar, vai fazer igual eu, cliquei no link do TikTok dela, vai para um TikTok que não tem nada. Tá, não vou agendar então. Então, tipo, como é que eu vou agendar? Aí tá. É, a Caterina, ela posta desde 2022, tá? E mesmo assim, mesmo postando desde 2022 e bastante, é, ela tem pouco engajamento, pouco seguidor, pouca clareza nos posts, na bio, no feed todo. Ela não tem legenda padronizada, ela não tem paleta padronizada. E eu tô falando isso por quê? Porque é isso que acontece com a maioria dos médicos que não sabem o fundamento do marketing. Eles postam, eles tentam, eles fazem de qualquer jeito e eles não saem do lugar. Então, deixa eu ver. Não, Gabriela, eu não falei em nenhum momento que ela não é boa no digital. Ela tem 500 mil, mas não é porque ela tem um fundamento bom. É porque ela vende livro, ela ficou famosa pelo livro dela, e não pelas consultas. E isso eu vou falar um pouquinho depois, que é sobre infoproduto. Não é porque o marketing dela como médica tá bom, tá? E se ela tivesse feito esse feijão com arroz, que é o que eu tô mostrando aqui pra vocês, que é o que funciona, poderia ser muito mais, muito maior. Ou que ter crescido muito mais rápido sem precisar de um livro, entendeu?
E assim, não sou eu que tô falando isso, não tô tirando isso do além. Isso daí é estudo, é tudo comprovado, é tudo validado. Então, não tô tirando isso de, sei lá, da vozes da minha cabeça. Isso realmente é fato, assim, é estudo feito há milhares de anos já. Esse que eu tô passando para vocês aqui é o feijão com arroz. Enfim, é, depois que a gente analisou esses 5 médicos, ficou claro o poder de um bom perfil, um perfil bem estruturado, porque não trata só de estética. Ah, um bom arroba de usuário, Márcio, seria o seu nome, o doutor e seu nome, porque tem que ser um usuário fácil, entendeu? O nome, o teu arroba é o que vai ficar nos teus cartões de visita, é o que vai ficar no teu site, é o que vai ficar, é o que vai aparecer quando você comentar em algum lugar, teu arroba e tua foto. Então ele tem que ser o mais fácil possível para as pessoas lembrarem dele na hora de te marcar em alguma coisa, de pesquisar você. O que importa mesmo, assim, a informação tem que estar no nome, não no usuário. Enfim, é, um perfil bem estruturado, então, ele, ele não é só estética, tá? Não é só, ai, tá bonitinho aqui ou não. Peraí, tá. É, ele tem que ter um perfil alinhado, ele é um ativo estratégico. Ele trabalha por você. Ele te posiciona e te encontra com as oportunidades certas, sabe? Foto clara, a bio estratégica, o link direto, os destaques organizados. Parece detalhe bobo, mas é a base e faz muita diferença e muita gente não faz. E tem outra coisa que ficou muito nítida com esses exemplos. O ponto de partida é o mesmo, esteja você no Brasil ou na Europa. O começo, a base, o fundamento é o mesmo. Por quê? Porque conexão, credibilidade e autoridade são códigos universais, tá? Vale para todo mundo, para todo lugar. E o que você precisa entender bem do país que você vai revalidar e começar a atuar são as culturas, as diferenças culturais, que é na hora de criar os posts, na hora de fazer a consulta, mas a base, a vitrine ali do teu Instagram é a mesma. E na Europa, o paciente ele não escolhe o médico por indicação da vizinha. Ele pesquisa no Google, ele entra no Instagram, ele compara, ele analisa. O marketing lá, ele é estratégico. Na Suíça ou na Alemanha, pode ter o mesmo diploma, a mesma especialidade, mas quem sabe se comunicar é que ganha o paciente, entendeu? Então não é só sobre técnica, tá? É sobre posicionamento. Se você tem um propósito claro, ético, uma comunicação empática, você se destaca. É exatamente isso que você vai aprender aqui, a criar um perfil que fala por você, que mostra a sua cara sem dizer uma palavra. Quando o seu perfil fala por você, as oportunidades elas batem na sua porta. Isso só acontece quando a sua presença ali no digital, ali no Instagram, está alinhada, estratégica e com intenção. Cara, não é só sobre você ter um Instagram bonito. É sobre você ser encontrado pelas pessoas certas, no lugar certo e pela razão certa. Você é pediatra, você quer ser encontrado por pais. No lugar certo, você quer ser encontrado no Instagram ou no Google pela razão certa? Ele quer informação e quer agendar uma consulta. Então você tem que deixar o teu perfil pronto para isso. Informação, agenda a consulta e o que que você vai fazer pela pessoa. É, sim, vou falar sobre telemedicina no final. Gente, já para emendar no próximo tema, quando eu abri o perfil da Caterina, eu deixei aberto aqui para vocês de propósito. Eu analisei o nome, analisei o bio, analisei os destaques, vi que ela começou a postar em 2022, decidi que ela era um ótimo exemplo para trazer para vocês. Aí eu fui dar uma estudadinha no feed, né? Cara, eu vi a foto preto e branco, sem nada escrito, e eu pensei, meu Deus, eu ia trazer o perfil dela para analisar e criticar, e a menina morreu. E não, ela só escolheu uma péssima foto para deixar fixada,
que é um Reels onde ela mostra a formação dela. Cara, ou seja, eu vi uma foto preto e branco e eu associei que ela tava morta. Pronto. E é isso que eu queria falar pra vocês, que é a psicologia das cores, tá? É, já deixei pra emendar, porque esse é o nosso próximo tema. Eu vou trazer ele aqui rapidamente também, desse jeito que a gente vai interagindo, para ser bem didático e prático, mas eu preciso que vocês interajam aqui comigo, que vocês deem a opinião de vocês. Vou trazer uma paleta de cores e eu quero que vocês me digam que tipo de médico que vocês imaginam que seja, tá? Então vamos lá para a primeira. Prontos? Que é esse negócio desenhado aqui? E aí, gente? Que tipo de médico que vocês acham que usaria essa paleta? Pediatra. Boa. Pode ser um pediatra, um dermatologista pediátrico, um endócrino pediátrico, um generalista com foco em pediatria. Essas cores, na psicologia das cores, elas passam o quê? Transmitem calma, leveza, segurança. Elas têm menos saturação, elas são cores pastéis, então ela pesa menos no visual. E por isso elas são percebidas como acolhedoras, suaves e quase protetoras, sabe? E essa sensação, cara, ela é crucial na pediatria, porque quando uma mãe entra num consultório, ela não quer um ambiente agressivo, ela quer sentir que o filho dela tá seguro, que ele vai ser bem cuidado. Então, as cores, elas falam isso antes do médico abrir a boca. Elas diminuem a ansiedade da criança, porque são cores tranquilas, criam um espaço que parece uma casa, que parece colo, e é isso que o marketing precisa entender. Antes do conteúdo, vem o contexto. Antes do diagnóstico, vem o ambiente. E o ambiente já começa pela cor. Enfim, vamos para a próxima paleta. Essa daqui. Que tipo de médico que usaria essa paleta aqui? Preto, dourado, com brilho, plástico, dermato, rico. Boa. Tá. Seria então dermatologista, cirurgião plástico e qualquer outro tipo de médico que ofereça um serviço premium do Cinto Brega. É um serviço fancy, caro, muito caro. Você percebe que o ouro, que o brilho, que as pedras que eu trouxe aqui, eles já te fazem pensar em uma coisa cara? Essas cores posicionam, elas falam com um público que não quer só resolver um problema de saúde, que quer ser atendido com excelência, em silêncio, sem fila, com uma taça de espumante e um café Nespresso. Eles dizem ali, você está num lugar que é acima da média. E é isso que o médico premium precisa entender. O paciente de alto padrão, ele não compra tratamento, ele compra a experiência. E tudo começa pelo visual da marca. Se ele começar a usar essas cores na marca dele, o paciente entra ali e já sabe do que tá, onde que ele está se metendo. E agora vamos para a última. Que tipo de médico usaria essa paleta aqui? Azul royal, jeans, bege, branco. O charlatão. Médica de família, clínico. Boa. Tá. Essas cores, elas funcionam muito bem para psiquiatra, generalista, médico de família, porque elas remetem à praia, ao mar, ao natural. O azul, ele mundialmente, assim, na psicologia das cores, ele inspira confiança, clareza, estabilidade. Então, vocês vão ver que a maioria dos perfis que usam, né, o marketing e a psicologia das cores, eles, de médicos, eles usam o azul. O paciente, ele sente que ele está diante de alguém que sabe o que está fazendo. O azul, o jeans, que é esse azul royal, ele é mais casual, ele é mais próximo, ele acolhe sem hierarquia, sabe? Ele aproxima. O bege traz areia,
que é a base neutra que conecta, é simplicidade, com mais estrutura, e traz um pouquinho de sofisticação também, quando você coloca um tomzinho mais escuro do bege. E o branco é o clássico, transmite higiene, ordem, leveza. Mas aqui, quando combinado com essas outras cores, ele deixa de ser um tom frio, sabe? Ele ganha mais vida. Essa paleta inteira, pra mim, assim, ela tem cheiro de maresia, sabe? Ela funciona justamente porque o generalista é isso, ele é o porto seguro. O médico de família é isso, ele é o porto seguro. Ele é a primeira escuta. Ele é o médico de família, é ele que vai estar ali pra você o tempo inteiro. Ele precisa ser claro, ele precisa ser confiável, ele precisa ser humano. E essas cores, elas dizem tudo isso antes de começar a consulta. Tá. Para finalizar essa parte, eu queria que vocês escrevessem em um papel 3 palavras, 3 sensações. Pode mandar aqui no chat também, que vocês queiram que o paciente sinta quando ele vê você, quando ele vê o seu perfil, quando ele vê a sua paleta, ele vê as suas fotos. E pesquisa no Google depois. Boa. Paz, segurança. Uma palavra que eu gosto muito é acolhimento, confiança. Boa. Eu vou dizer para vocês uma coisa agora, tá? Na Europa, os médicos têm fama de serem muito frios, muito distantes e grosseiros. Você usar uma paleta de cor que traz essa confiança, esse acolhimento, já vai te colocar muito acima. Vocês podem perguntar onde vocês quiserem. Médico na Europa tem fama de ser frio e grosso. Então, só isso, só se a tua cara, a cara do teu perfil já for um lugar gostoso de estar, o paciente vai te associar, já vai se sentir mais confiante ali com você. Ele vai querer ficar ali no teu perfil e ele vai querer marcar uma consulta com você. Mas beleza. Boa, gostei. Elegância, acolhimento, inteligência, conexão, vitalidade. O verde é, ele é o mesmo, ele é a mesma coisa, assim. Ele também gera essa sensação de fresh, assim, de mais natureza, de uma coisa mais que também gera essa confiança. Mas, Pedro, pega essas palavras, vocês todos, peguem essas palavras que você quer que descrevam o que você quer que o paciente sinta quando ele vê vocês. Pesquisem no Google ou no chat GPT para ver as cores correspondentes a esses sentimentos. Veja se elas fazem sentido para o seu feed. E daí, pronto, cria a paleta de vocês ali e já dá para começar, tá? É, Agora a gente vai para o terceiro ponto, tá? Imagine então que a vitrine fez o paciente parar ali. Ele gostou do que ele viu, tá claro o que a loja vende, as cores já fazem ele sentir para onde ele tá indo, entrou na loja, e o que ele vai querer agora? Explorar, ver o que tem dentro. Entender se aquela loja tem a ver com ele, se os produtos são do estilo dele, se ele se identifica com a marca. E aqui, você é a sua marca, o seu Instagram é a sua marca, é o seu consultório online. Depois que o paciente entra no seu perfil, ele quer saber quem você é, se o que você oferece tem a ver com o que ele precisa, se ele confia em você. E é aí que entra o seu posicionamento, tá? É sobre isso que a gente vai falar agora, sobre posicionamento. E o que é isso? É, esse é o momento em que você vai mostrar o seu conteúdo, o seu jeito de falar, os seus valores, os seus diferenciais, o seu caráter, o seu propósito, porque só tem uma forma do paciente se conectar com você de verdade, que é se identificando com quem você é. E só existe um jeito de fazer isso acontecer na internet, tá? Quando a pessoa não tem uma como te ver, ela não sabe quem você é, ela só vai ver o teu perfil ali e pronto. Tem 2 jeitos, né? Que é esse primeiro, que é com a paleta de cores, com o que tá escrito na tua bio, com a tua foto, que é a primeira impressão, aqueles 7 segundos. E o segundo, que é o que vai fazer o paciente querer ficar, gostar do que vê, se chama posicionamento. Posicionamento é o lugar que você ocupa na mente das pessoas. E simples assim. Então, quando um paciente ou um colega escuta o seu nome, o que será que vem na cabeça deles? Referência em tal área.
acolhedor, mãe de pet, ou mais um, só mais um, não lembra nada. Você não é importante o suficiente para lembrar alguma coisa. A verdade é que você vai criar um conteúdo com posts estratégicos, repetindo eles várias vezes, aquele aspecto seu que é você que vai decidir o que que as pessoas vão pensar, com o que elas vão te associar quando ouvir o seu nome. Isso se chama posts estratégicos. Por exemplo, no meu perfil, eu falo o tempo todo sobre telemedicina. Tem telemedicina na Europa no meu nome. Eu falo de telemedicina ali, falo de revalidação aqui. Eu tô repetindo o tempo inteiro, postando o tempo inteiro sobre isso. Quando você escuta o meu nome, você associa a quê? A telemedicina? A revalidação? Então são coisas que eu tô repetindo tantas vezes para ficar colado na tua cabeça que eu faço isso, que eu sou boa nisso, que eu ajudei pessoas a fazerem isso. Então é isso que você vai fazer. Posts estratégicos, posts que mostram a tua essência, a tua autoridade naquilo que você faz, os seus valores, o seu olhar, conteúdos que comunicam de forma intencional o seu lugar ali no mercado. E é isso que eu quero te mostrar isso agora com exemplos. De uma médica, eu peguei um exemplo só, de uma médica que é ginecologista na Itália. Vamos lá. Essa aqui, então, é a doutoressa, desculpa, doutoressa Daniela. E ela está em um curso de aprofundamento em medicina estética íntima feminina. Além da foto já estar bem clara, com uma roupa bonita, com uma maquiagem bem feita, ela deixou uma legenda falando várias coisas que ela aprendeu, várias coisas ali interessantes para o paciente ler. O que que isso passa, gente? Isso passa autoridade. Mostra que ela se atualiza, que ela estuda, que ela sabe sobre o assunto. Ela sabe sobre o assunto. Então ela se posiciona como uma autoridade naquela área. E isso é muito bom, tá? É muito bom para o paciente. Tem uma outra foto. Ela tem várias fotos, assim, eu trouxe só dois exemplos. Aqui de novo, entende? Não adianta você postar uma vez só que você gosta de atender hipertensão. Se você quer que fique na cabeça do seu paciente que você é autoridade em alguma coisa, hipertensão, no caso dela, medicina estética feminina, você precisa ficar repetindo isso várias vezes. Mas veja bem, em nenhum momento ela escreve ali, ah, eu sou a melhor nisso, ah, eu sou referência nisso. Ela mostra e fala com imagens, com conteúdo. E esses são conteúdo de intenção, tá? Posts que abrem caminho, que criam confiança, que trazem o paciente certo até você. E que paciente que ela quer? Mulheres. Mas ela faz. Então, para fazer esse tipo de post, você precisa entender o que seus pacientes estão procurando. E a melhor forma de fazer isso é através de uma análise de mercado, que literalmente é você pesquisar os seus concorrentes, as suas inspirações, o que os pacientes que querem o tipo de tratamento que você oferece, o que que eles estão pesquisando na internet. Então você vai no Google, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então você vai pesquisar isso, você vai ver o que que eles querem. Mas tá, eu descobri o que eles querem, como que eu vou transmitir isso para eles? Como que eu vou falar com eles? Como que eu vou me comunicar? Como que eu vou fazer isso sem ser sem noção? E isso se chama copywriting, que a gente chama de copy, né, para abreviar. Copy nada mais é do que comunicação estratégica. Deixa eu pensar aqui, tá? É saber escrever um texto com objetivo e como construir essa ponte entre o que você oferece e o que o paciente quer, o que o paciente deseja. Eu vou dar dois exemplos de post, pensando nessa médica que a gente acabou de ver, que cuida da estética íntima feminina. Vamos ver o que que vocês acham, tá? O primeiro, você sente que a sua parte íntima tá feia? Agende agora a sua consulta de estética íntima e mude isso já. Tá. O que que esse post tem de problema? Qual que é o problema desse copy, dessa escrita, dessa comunicação? Vocês sabem me dizer?
Gente, eu não trouxe isso daqui do além, tá? Eu pesquisei. Pesquisei em outros Instagrams de estética íntima. A linguagem tá muito ruim. Gente, ó, tá. O que que fez esse copy aqui? Ele usou o gatilho de vergonha, mas tá muito mal usado. Tá com um tom agressivo e quase ofensivo. E isso afasta o paciente. Tipo, você dá um, tá? Tipo, você não gosta do que você vê. Você sente um tom ali que não conecta, entendeu? O CTA ali é direto demais, não tem conexão nenhuma. É, não mostra a transformação que ela vai mostrar, que ela vai oferecer para o paciente. Só cutuca a dor, e o incômodo e a vergonha que a paciente sente, né? Então tá feio. Ninguém vai gostar, nenhuma paciente vai querer agendar uma consulta depois de ver isso. Agora vamos para esse outro, que esse é um copy bem estruturado, bem feito e bem descrito. Ela chegou dizendo que não era nada, era só uma curiosidade. Mas no meio da consulta, os olhos já começaram a encher. Ela percebeu o quanto ela estava ignorando o próprio corpo por vergonha. Eu nem sabia que isso podia ser cuidado com tanto respeito, disse ela no final. Estética íntima não é sobre vaidade, é sobre olhar para você inteira, sem tabu, sem constrangimento, só cuidado. Se essa conversa faz sentido para você, minha agenda está aberta no link da bio. Vocês conseguem entender a diferença de um post para o outro? Isso daqui, isso daqui é o poder do copy, é você escrever com intenção, é você escrever para pegar na dor da pessoa, você vai pegar na vergonha, você vai pegar na dor, mas você vai trazer uma emoção, uma transformação que você causa na vida da pessoa. Você não vai só trazer um negócio direto e grosseiro, você vai trazer uma coisa que mexe com a pessoa, entendeu? E esse post aqui, ele funciona porque ele começa com uma história real, tá? Você pode usar a história de um paciente, ou você pode usar a história de pacientes de outros médicos, porque não deixa de ser uma história real. Você mostra a transformação emocional da paciente. Você vai resgatar aquelas crenças, profundas, que é vergonha, autoimagem, autocuidado. Você pega isso e você coloca no teu copy de um jeito sutil, que faz com que a pessoa se conecte com você e com o que a outra paciente passou, entendeu? Ela se conecta com a paciente, com o resultado que você deu para aquela paciente, ela quer aquele mesmo resultado para ela. Usa um CTA bem leve, que é indireto. Não fala assim, ah, clica lá, entendeu? Fala, minha agenda tá aberta. E só então chama para o link da bio. É muito mais bonito, mais leve, mais acolhedor. É, e tudo isso faz parte do marketing digital, que é estruturar o seu perfil, é pesquisar o mercado, é estudar o seu nicho, é criar textos que realmente falam com os pacientes, é usar técnicas de conexão real, que é o rapport. E claro, é levar tudo isso, você fazer tudo isso e você levar até o agendamento da consulta. Essa é a grandeza do marketing digital. E isso é muito bom vocês trazerem para a medicina de um jeito ético, de um jeito bonito, porque, cara, tem tanto médico charlatão, tanto médico ruim fazendo isso de um jeito errado, de um jeito ruim, que você, que é ético, que é certo, que sabe o que tá fazendo, você trazer isso de um jeito bonito, de um jeito legal, de um jeito que vai realmente mudar a vida da pessoa, cara, isso é assim, sem palavras. Isso aqui vai ser sensacional. E principalmente quando você pega isso e leva para outro país, porque vai fazer tão bem para você, para tantos pacientes que na Europa reclamam o tempo todo de médico grosseiro, médico frio. Isso aqui, assim, é revolucionário, tá? E o melhor de tudo, o fundamento disso tudo, o fundamento desse marketing, ele é global, tá? Ele, assim, ele funciona no Brasil, funciona na Itália, funciona na Espanha, na Suíça, vai funcionar na Europa toda.
O marketing, ele vai te ajudar na sua revalidação, ele vai te ajudar com a permissão temporária, porque ele vai fazer você captar paciente sozinho, de forma única, de forma independente. E com um perfil estratégico, com posts intencionais, que só as cores por si só já vão mexer com a psicologia do teu paciente, em que as palavras, o teu copy vão gerar desejo. A pessoa vai querer se consultar com você, ela vai pesquisar pelo problema, pelo médico que ela quer, ela já vai achar o teu perfil lá de primeira, ela vai entrar no teu perfil, a paleta de cor já vai fazer ela sentir que ela tá no lugar certo. E daí, ela vai ver o que você está escrevendo, que vai mexer com ela, pronto. Ela agenda a consulta. Esse é o fundamento do marketing médico, entendeu? É fácil de fazer quando você, óbvio, né, tem toda a teoria e exemplos práticos. Mas aí tá, você talvez esteja se perguntando agora: será que isso é para mim? Será que o melhor momento é agora? Será que não é melhor eu esperar iniciar minha revalidação para pensar nisso? A resposta ela é muito clara, tá? Não espera. O marketing médico ele é essencial hoje em dia, seja no Brasil, seja na Europa. E o melhor momento para você começar a criar teu perfil é agora. Vai lá e já começa a criar o teu perfil, já começa a pesquisar as cores. Mesmo que você ainda seja acadêmico. Mostra a sua rotina na faculdade, os seus estudos, as suas matérias de preferência. Já vai fazendo a transição do seu perfil para o idioma que você quer começar a atender. E, cara, fazendo isso, você já gera autoridade antes mesmo de você estar formado. Você já começa a gerar desejo nos seus pacientes. Então, você acadêmico que está aqui hoje, cara, você é especial, tá? Você está em uma aula domingo à noite sobre marketing médico antes mesmo de te formar, isso já te coloca na frente. E a hora de começar é agora, principalmente para quem já está formado, tá? Porque você já está atrasado. Mesmo que você ainda não esteja atendendo, mesmo que ainda não tenha revalidado, não tenha permissão temporária, você está atrasado porque o marketing médico é um processo. Esse início, esses fundamentos, eles levam um tempo para você adaptar, um tempo para você escrever uma bio certa, objetiva, um tempo para você escolher a sua paleta. Vocês precisam entender muito bem quem você é, quem é o seu paciente. O que que você quer que o paciente sinta vendo você? Que tipo de atendimento que você quer ter? O que que você quer que o paciente, que tipo de paciente você quer para você, entendeu? Para aí sim você usar esses fundamentos do marketing para criar um perfil coerente. E ele precisa ser ajustado ao seu estilo, ao seu tempo e aos seus planos. Se você está no Brasil, você pode começar a mostrar o seu diferencial agora, tá? E ir fazendo uma transição de idioma até a sua revalidação sair. Se você vai para a Europa, em 30 dias você pode estar legalmente autorizado para trabalhar como médico na Itália. E o melhor, né? Sem cidadania, sem revalidação, sem precisar sair do Brasil. É isso que eu quero te mostrar agora, tá? A jogada mais inteligente para qualquer médico que busca liberdade geográfica, financeira e profissional é a permissão temporária na Itália, que eu sei que tem muita gente que tá aqui só por causa dela, e eu sei também que tem muita gente aqui que já tem a permissão e já quer começar a aplicar o marketing hoje mesmo. Então, tenham paciência que eu vou explicar um pouquinho sobre a permissão para quem não sabe. A permissão temporária, deixa eu passar aqui o slide. Tá. A permissão temporária, ela é um decreto emergencial do governo italiano que é para resolver a falta de médicos no país. Ela foi criada lá em 2020, já foi renovada 3 vezes. Atualmente é válida até dezembro de 2027 e ela permite que médicos estrangeiros atuem presencialmente ou por telemedicina com um processo rápido e direto. Assim, você precisa da documentação certa. Tendo a sua documentação certa, você já pode estar autorizado a atuar em até 30 dias, tá? Quer dizer, daqui 30 dias. Tem várias pessoas que provavelmente estão aí. Se vocês quiserem dar um oi, vocês podem falar o quanto foi rápido a permissão temporária de vocês. E assim, você tendo essa permissão temporária, você vai poder trabalhar onde? Na Lombardia, na Emília-Romagna, em Friuli, Sicília e Piemonte. Friuli e Sicília
Tem um jeito específico de fazer. Friuli é só se você quiser ir trabalhar lá, ir direto para lá. Sicília é, é só para quando você vai trabalhar direto num hospital. Piemonte é só para quem tem cidadania europeia. Lombardia e Emília-Romagna é para todo mundo e sai muito rápido. Mas para telemedicina, tanto faz, tá? Porque a sua prescrição ela vai ser válida na Itália inteira. É tipo você ter um CRM do Brasil que o teu CRM é só de São Paulo. Mas se você quer prescrever por telemedicina, você pode prescrever no Brasil inteiro. É a mesma coisa com a permissão temporária, tá? E tá. Agora, deixa eu mandar uma mensagem. Vou lá pra Amanda. Amanda, vou chamar aqui na nossa aula a Amanda. Quando ela der, quando ela falar que tá aí, eu já coloco ela aqui. Mas antes disso, Julie, eu preciso falar italiano? Não. Com a permissão, você pode atender na língua que você quiser, não precisa comprovar idioma. Se você aprender a atrair pacientes brasileiros que moram na Itália, você vai poder atender só em português. Existe ainda um grande fluxo de atendimento em inglês, porque 50% da população italiana já sabe falar inglês, sem contar os milhões de turistas e imigrantes que vivem lá. E quem que pode aplicar? Se você é médico formado, se tem registro ativo no país de formação, você já está apto a aplicar. Não precisa ter cidadania e nem revalidar o diploma. E tá, gente. Agora, quero apresentar para vocês a Amanda. Antes de chamar ela aqui, eu vou mostrar o perfil dela. A Amanda é uma médica que começou com a gente antes de se formar. Ela conseguiu a permissão temporária dela em um mês. Eu nem sei se foi menos de um mês. Ela é recém-formada, tá? E ela já tá atendendo na Itália em inglês. Ela já pegou todo esse conhecimento que eu passei aqui pra vocês antes e já tá aplicando no perfil dela. Então, olhem bem. Olha o usuário, para quem perguntou. Ela colocou DR só, porque é doctor. Ela não colocou doutora, porque quando ela quer falar em inglês, se ela colocar doutora, não existe isso em inglês, entendeu? Então tem que ser só doctor. Amanda Alves. Ela colocou no nome Amanda Alves, MD, Online Doctor, na Europa e no Brasil. E tá. Aí ela colocou uma frase de impacto, que ela tá ali para escutar e para ajudar, que ela é uma médica que fala em inglês, mostrou a flechinha. Consulte agora, agende agora. Tem a paleta dela, o link direto para consulta, a paleta de cores dela tá perfeita, os destaques dela estão maravilhosos. Eu acho que até tem mais coisa. É, Depois que eu tirei esse print, não me lembro, ela estava fazendo ainda. A Amanda se formou em janeiro. Em março, ela já iniciou a carreira internacional. E agora eu vou passar a palavra para ela, porque ela quis vir aqui hoje e foi super legal. E eu já vou colocar ela aqui para vocês. Oi, Ju. Oi, boa noite, Oi. gente. Dá para me escutar direitinho? Eu tô ouvindo, tranquilo. Tá. Gente, prazer. Meu nome é Amanda Alves. Como a Ju falou, que foi a primeira, eu vi alguém perguntando ali: como eu faço para nome comum? Eu fiquei assim, gente, tem como, porque o meu nome é muito comum, os dois, e funciona. Mas enfim, eu descobri assim o perfil da Ju antes de me formar, como ela falou, eu estava no último semestre da faculdade. E eu sempre tive vontade de fazer residência fora. Aqui no Brasil tem residências maravilhosas, mas para o que eu via como assim, que eu queria na minha vida era um pouco diferente. Então eu sempre pensei em fazer fora. E aí no último semestre, aquela coisa de decisão de carreira, né? E achei o perfil da Ju. E no mesmo dia eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim, nossa, eu tô muito tocada com o que eu vi aqui hoje, porque parece a resposta para as minhas orações, porque eu estava num momento muito perdida da minha vida. E aí o tempo todo eu comecei a já seguia todas as dicas e já ficava, Ju, o que que eu faço agora? Ju, o que que eu faço agora? Ela, calma, você nem tem seu diploma ainda. E aí, assim, no dia que eu peguei meu diploma, a gente já tinha dado entrada em todos os outros documentos que deu para ajustar o quanto antes, e eu já fui fazendo o processo.
Então, eu acho que eu gastei, claro, eu estava bem dedicada a isso, assim, tudo depende muito de nós como médicos, né, para ir atrás, porque é o nosso sonho. Mas em uma semana eu acho que eu já tinha realizado todas as documentações, já veio a tradução. E aí, tu falou um mês, Ju, mas a minha da Emília Romana saiu em menos de 2 horas, depois que você enviou para a Itália. É verdade, é Então, verdade. então foi tudo bem rápido. E aí eu já me coloquei assim, o que que eu posso fazer para essa carreira funcionar dessa maneira, né? E agora, além desse passo da permissão temporária, que eu já estou atuando, faltam chegar alguns documentos ainda para algumas coisas, mas já estou atuando fora, já tive pacientes internacionais, que é uma coisa bem legal, assim, é bem diferente de atender e é uma experiência maravilhosa. E em casa, né, assim, sem a loucura de que a gente tem, que todos nós aqui sabemos como é a vida de plantão. E mesmo que eu tenha tido pouco tempo nessa vida de plantão, eu já vi o quão caótica é e que não era uma coisa que eu queria. E aí agora a Ju me deu um pequeno spoilerzinho para eu ver como é que era o iniciozinho do curso. E, gente, eu mal posso esperar para começar assim de vez mesmo para estudar, porque eu sei que vai fazer diferença. O pouco que eu já vi já deu um impacto totalmente, uma cara totalmente diferente para o meu Instagram, para tudo que estava ali. E eu fiquei pensando também isso, né, de que público eu vou atender, em que língua eu vou atender. Nesse momento eu não falo italiano, meu italiano é inicial, conversacional, não é suficiente para atender em italiano. Então eu atendo inglês, espanhol e português. E é por isso que eu estou voltando o meu Instagram, principalmente para português e inglês, que são as línguas que eu falo fluentemente mais e que, né, quero atender os pacientes. Mas assim, mal posso esperar para continuar essa carreira. Nesse sentido, eu quero a revalidação total, né? Eu estou já com a Ju conversando para ir para essa área também, já estou estudando para fazer a prova, se tudo der certo no ano que vem, na Itália, e para fazer minha residência. E tem sido isso, assim, um passo de cada vez nessa carreira internacional. Vim agora passar um tempo aqui na Europa e enfim, vamos ver se vai tudo para esse lado, mas eu só tenho a agradecer. Assim, o pessoal sempre foi muito claro, muito objetivo, muito transparente. Acho que essa é a principal palavra. Assim, a gente, como médico, e como pessoa em geral, vê muita coisa de gente que vende coisas e some, né? E não foi essa a minha experiência. Minha experiência foi total o contrário. Assim, eu estava sempre perguntando e o pessoal sempre respondendo, sempre muito, muito disponível. E eu vi que alguém perguntou ali, eu não quase não atendi ninguém em português, até porque eu estava numa plataforma, isso foi antes de direcionar com o digital, mas principalmente em inglês, foi o que eu mais atendi até agora. Mas acho que é isso, um pouquinho assim do que eu estou fazendo, desse caminho assim com a Ju, que eu falo com tranquilidade que tem sido bem bacana. Ai, Amanda, obrigada, sério. Gente, Amanda, maravilhosa. Eu sei que eu já disse isso pra você 1 milhão de vezes, mas eu vou repetir. Você tem um futuro sensacional pela frente. Obrigada, Ju, Eu acho pelo que eu nunca carinho, vi, não. nunca vi ninguém que tá na faculdade e já tá tão dedicada a fazer. A Amanda já antes de se formar, acho que foi em junho que ela falou comigo a primeira vez, ela já queria, falava comigo direto, assim, quando ela tava prestes a se formar, ela mandava mensagem, a gente conversou um monte, ela decidiu o que queria e daí agora já tá atendendo. Eu comecei a pagar o processo antes de receber meu diploma. Gente, sim, e não Eu tem queria como você muito. começar de fato antes de você estar Sim, tem que formado. esperar. Mas o marketing, sim, tem que já dá para Uhum. começar desde antes, só que antes eu não tinha pronto ainda tudo isso para ensinar para Amanda. Então por isso que eu peguei e falei, cara, ela já queria desde sempre. Ela já estava decidida antes mesmo de estar formada. Eu vou pegar tudo isso aqui que eu sei antes de fazer essa aula, antes de ensinar para vocês, eu já comecei a ensinar ela. E ela já começou a colocar em prática e eu não, sério, eu não, eu tenho certeza que você tem um futuro sensacional pela frente e vai ser muito legal te acompanhar nesse caminho. Eu agradeço pelo carinho. Eu sei que você é muito parte disso. E assim, eu falei que eu queria falar, por exemplo, aqui são acho que quase 2 da manhã, mas eu queria falar, porque eu sei como é ruim a sensação de você ir para um plantão e só querer chorar.
Entendeu? Eu falo assim como uma pessoa que não é neurotípica, eu sofria muito, desde a época do doutorando, sabe? Da carga e tal, do estilo de vida que a gente acha que é o único, né? Que a gente tem, e não é o único. Então, se alguma pessoa se convencer que dá para fazer diferente, que dá para atender de outras formas, e não tá perfeito, gente. Eu tô no início da minha carreira, tanto como médica e como médica no digital. Ainda, né, tô organizando fluxo, aumentando, né, carta de clientes e querendo melhorar para isso. É óbvio, eu não tô pregando que é tipo assim, de um dia para o outro, que é nada disso, mas o que é isso, é o fato de eu ter tido apoio em cada etapa do que eu estou fazendo até agora. E realmente eu poderia ter feito sozinha, até poderia, mas seria muito mais difícil, seria muito mais custoso. Então, façam com a equipe de olhos fechados, porque sai assim, tudo muito rápido. Obrigada, Amanda. E obrigada por estar aqui até 2 da manhã De aí nada. em Portugal. A gente vai se falando, vai ser muito bom te acompanhar, de verdade. Beijo, Ju. Gente, assim, se você acha que isso não é pra você, cara, a Amanda é super dedicada, mas ela tem sim duas coisas que você não tem, que eu tenho certeza que você não tem e que faz toda a diferença, tá? A primeira delas, vocês imaginam o que que a Amanda pode ter que vocês não têm? Tá. A primeira e mais óbvia é a permissão temporária na Itália. Atitude. Não, mas tá, tudo bem. Vocês vão ter a partir de agora. A primeira e mais óbvia é a permissão temporária na Itália. Mas tudo bem, porque em 30 dias você já pode ter a sua, ou em 2 horas, igual foi a da Amanda. E a segunda, que é uma novidade que eu tô segurando há meses pra mostrar e que finalmente tá pronta. E bom, melhor mostrar do que só falar, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora o SMD, que a Amanda já teve o gostinho dela. Se chama Ser Médico no Digital. Gente, eu não sei o que é esse risco aqui, vai ficar aí, eu não sei de onde que é. Enfim, é o Ser Médico no Digital, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora a plataforma dele. Gente, a plataforma dele é essa. É um curso que eu vou mostrar tudo pra vocês, o Arrumando a Casa, que foi o que eu ensinei hoje, definir quem você é para saber o que que você vai mostrar para o seu paciente, definir o seu paciente, tá? Para você saber com quem que você está se comunicando. Definir para vocês tudo sobre o marketing internacional, ferramentas, gestão e análise dos seus resultados, como que você vai estruturar o seu Instagram para ele ficar perfeito para atrair um monte de pacientes. Essa daqui são as aulas, tem várias aulas em cada módulo. Vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Enfim, ele tá perfeito. Vai ensinar vocês do início ao fim como vocês fazerem um perfil do básico que funciona, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo, até a parte que fala sobre o marketing internacional. E assim, isso é o Ser Médico no Digital, tá? Que é um curso inteiro de marketing médico internacional. A Amanda, ela já teve acesso ao primeiro módulo antes de todo mundo, tá? Porque ela foi uma pessoa assim excepcional que apareceu. Ela já, ela já sabia o que ela queria, ela já estava super dedicada. Eu pensei, cara, ela já veio, né? Antes de se formar. Então eu deixei para ela ter acesso antes de todo mundo. E ela já começou a colocar em prática, ela viu tudo em um dia. Enfim, isso aqui é o segredo que eu demorei tanto para revelar. Esse curso ele foi inteiro baseado em meses de estudo do mercado europeu, não só do mercado europeu, mas do marketing no geral, né? Mas daí, depois que a gente passa do fundamento, todo para o marketing do mercado europeu. Com tudo o que os pacientes querem ver de médicos, tudo que você, como médico, precisa ter para conseguir paciente, como eles vão te achar, como você vai criar seus conteúdos intencionais, os seus posts, as suas palhetas, as suas fontes. Tem ferramenta para automatizar o agendamento dos atendimentos, tem tráfego pago. Para o seu nome aparecer sempre por primeiro nas pesquisas do Google, no Instagram. Como que você vai fazer para captar milhares de pacientes sem esforço, só com estratégia?
como que você vai fazer a análise dessa captação e fazer a gestão de tudo isso. E eu defendo sempre que você tem que ser independente, tá? E por que que eu quero que você aprenda tudo isso? Você poderia simplesmente só ir lá e contratar uma agência de marketing que vai te cobrar ali R$ 5.000 por mês e deixar ele fazendo isso para vocês. E pronto. Mas por que que eu quero que você aprenda? Porque aí sim você vai poder dar para o teu Instagram, para tua fala, para tua escrita, para o paciente que você quer atrair, para o médico que você quer ser, você vai poder dar tudo a tua cara, entendeu? Vai ser tudo você. Você vai aprender de um jeito tão prático que daí você vai ensinar para essa agência de marketing, se eventualmente, quando você estiver bem grande, você quiser contratar. E eles vão fazer exatamente do teu jeito, do jeito que você aprendeu, do jeito que você quer. E assim, eu defendo aqui que eu quero que você seja independente, que você encha a sua agenda, de pacientes europeus, que você ganhe em euro, e com a permissão temporária na Itália. Mas o SMD, que é o Ser Médico no Digital, isso aqui é o caminho 100% dado, de mão beijada, para você conquistar tudo isso e você ter uma carreira internacional brilhante, tá? Então, a jogada ideal para você é isso daqui, que é a permissão temporária, porque ela te dá o direito de atuar na Itália em 30 dias. Você pode atender em português, você pode atender em inglês, você pode atender em italiano, você pode atender em outras línguas, mas aí o teu fluxo vai ser mais baixo, você tem que estar consciente disso. Mas o SMD, ele vai te ensinar a ser independente e captar pacientes internacionais. E a revalidação, ela vai transformar essa carreira em fixa, duradoura, sabe? Eterna, porque a partir do momento que você revalida, não é mais temporário. Então você vai poder usar aquele Instagram que você construiu, em vez dele ser só para a Itália, ele vai ser para a Europa inteira, porque a partir do momento que você revalida, a sua prescrição não é mais fixa na Itália, ela vai ser para a Europa toda, ou seja, o teu leque de paciente vai ser gigantesco. Mas o marketing que o SMD te ensina, cara, ele te dá o poder de crescer em qualquer país que você escolha atuar. E, gente, assim, sendo bem sincera, tá? O conteúdo da aula terminou aqui. Você acabou de ver os primeiros passos para você sair do zero e começar ali a fazer o teu perfil, que você precisa escrever de um jeito certo, que você precisa escolher uma paleta certa. Aprendeu a fazer a tua bio, arrumar o teu usuário, arrumar o teu nome. Você entendeu o caminho. Mas a verdade é que sozinho, em algum ponto você vai travar, porque a maioria porque agora, depois disso, começa a parte técnica. Você aprendeu a base, a vitrine, os 7 segundos. Agora você precisa saber como aplicar a psicologia das cores de um jeito certo, como analisar o mercado, como escrever uma copy persuasiva para o seu público, como usar os stories para gerar conexão, como criar o tal do rapport, como investir em tráfego pago sem gastar milhares, como montar um funil de pacientes, que é daquele que não te conhece, para aquele que te conhece, mas só te acompanha, para aquele que agenda, para aquele que fica com você e te acompanha para o resto da vida, que agenda com você todo mês. E isso não dá para ensinar em 1 hora e meia, que foi que era para ser uma aula de 45 minutos, foi para 1 hora e meia. Eu preciso de mais tempo com você, para a gente caminhar junto, para eu te mostrar cada passo, para garantir que você não pare no meio do caminho. E é por isso que agora, para você que está aqui, eu vou anunciar que finalmente o SND, que eu construí com tanto cuidado, com tanta dedicação, que ele vai estar disponível para vocês a partir de amanhã, às 8 horas. E assim, essa é uma oportunidade única e eu tô te dando a minha palavra. Eu nunca mais vou oferecer isso nas mesmas condições, então presta atenção. Porque se você deixar isso passar, o que eu vou falar agora, você vai se arrepender, tá? O Ser Médico no Digital é o único curso, tá? É o único curso de marketing médico internacional que existe atualmente, tá bom? Os fundamentos são os mesmos, igual eu já repeti para vocês. E você pode encontrar eles em diversos outros cursos por aí que geralmente custam de 3 a 5 mil reais. Mas o que você vai aprender no SMD para focar na Europa, cara, isso não existe em lugar nenhum, tá? Nenhum mesmo. E óbvio, para quem tá aqui e que tá no grupo VIP do WhatsApp.
Tem diversas vantagens. Eu falei pra vocês que quem tivesse aqui comigo até o final ia ganhar muita coisa. Então, tanto para o SMD quanto para a permissão temporária ou para revalidação, porque eu sei que tem bastante gente aqui que já tem a permissão temporária e quer a revalidação. Inclusive, estou muito feliz em ver vocês aqui querendo dar esse próximo passo, que já tem a permissão temporária com a gente. Então, vai lá, vamos lá para a primeira vantagem de você que está aqui e que está no grupo VIP. Você vai ter acesso ao curso completo do SMD, tá? Que é tudo isso que eu falei para você, direto ao ponto, com tudo que você precisa, desde a base até as estratégias mais avançadas. E você vai ter a chance de se inscrever nele com 1 hora de antecedência e eu já vou explicar o porquê que isso é tão importante. Ai, tá, nossa, você tem um curso e eu vou poder me inscrever 1 hora antes, tá? E daí? Você já vai entender o porquê que isso é uma vantagem para você. A vantagem 2, você vai entrar num grupo exclusivo de WhatsApp com a sua turma, que é a turma que vai abrir agora. Você vai poder trocar dúvidas, vitórias, desafios e crescer junto com os outros médicos. Quem já fez a revalidação, ou quem está fazendo ali a revalidação e a permissão temporária, tá num grupo que tem sei lá quantos médicos, acho que uns 80 médicos, e sabe o quanto é bom você ter esse grupo, porque você manda uma pergunta ali e já tem várias pessoas que respondem. É bom essa troca de experiência, é muito bom essa troca de conhecimento. A gente tem um grupo também de médicos que já estão atuando na telemedicina, a gente se ensina a medicação, a gente ensina a conduta, a gente ensina o nome comercial de tal medicação, como que prescreve, enfim. Você tá num grupo com pessoas que te ajudam a crescer, é sensacional. E ambiência é tudo. Você vai estar cercado de médicos com o mesmo propósito que o seu, que vão te ajudar. E eu vou estar lá também com vocês, mas exclusivamente para quem tá no grupo VIP, tá inscrito e se inscrever amanhã. Vantagem número 3. Você vai ter suporte durante todo o curso. Para não ficar travado, para tirar dúvida e para garantir o teu resultado. Esse é o caminho e agora ele está aberto para você. Tá, eu sei que agora você está se perguntando quanto que isso vai custar. Mas antes de falar de preço, como sempre, eu preciso falar de valor. E eu reforço a importância de valor o tempo todo, porque preço é o que você paga, valor é o que você leva. E o que eu quero com esse curso é simples. É fazer você levar 1000 vezes mais valor do que preço, no mínimo. Agora, é claro que um curso como esse, com acesso ao meu método, à minha experiência, a toda a estrutura que a gente vai viver junto pelos próximos meses, ao investimento gigantesco que eu tive com os estudos de meses, é óbvio que tem um custo, e ele não é um custo simbólico, porque eu não posso canibalizar o acesso direto a mim, assim como eu não posso ensinar você a canibalizar a sua consulta. Porque, cara, se você quer viver de consulta barata, você fica no Brasil, você fica dependendo de plantão. E você não vai para a Europa e muito menos aprender com o meu curso de marketing. Eu não vou canibalizar o acesso ao meu conhecimento, ao meu curso inovador e único, porque o que eu estou oferecendo aqui não é mais que o mesmo. E eu vou te ensinar a não aceitar menos do que você merece. Você está aqui porque você quer atrair paciente, você quer lotar a agenda, você quer ser valorizado, quer ganhar em euro, quer ter liberdade, e eu entendo, porque eu já tive no seu lugar, eu já comecei sozinha, eu já tentei captar meus próprios pacientes no escuro, e eu também já errei muito. Mas sabe do que mais eu me arrependo? De não ter investido logo de cara em curso de marketing, porque eu perdi tempo, perdi dinheiro, e eu paguei para aprender o que poderia ter encurtado meu caminho em meses e talvez anos. Porque quando eu via curso de marketing, tinha curso de marketing para montar o teu e-book, para você montar o teu consultório, para isso, para aquilo. Mas não curso de marketing para eu pegar, captar pacientes na Itália, que era onde eu podia prescrever. Então, assim, eu paguei para aprender o que poderia ter encurtado meu caminho em meses, sabe? Talvez anos. Então, vamos imaginar que você faça tudo sozinho e você, na louca, decida investir 20 mil reais em tráfego pago. Sem estratégia, sem clareza, sem método, teu perfil não esteja bom, tua paleta não esteja boa, que o teu copy não esteja bom, que você não saiba como se comunicar. Esse investimento,
ele não volta, ele não gera paciente, não gera retorno. E você sabe que isso vira prejuízo, né? Tempo jogado fora. E R$ 20.000 para um médico no Brasil, hoje em dia a grana é demais, né? Principalmente, não sei se vocês sabem, tem um plano de aumentar o imposto de médico para 23%, né? Então não tá bom. Mas enfim, você foi lá, fez por conta própria, não teve retorno e só prejuízo. E aí? Vai continuar tentando? Se virando sozinho? Ou vai voltar para os plantões, desmotivado e cansado? Essa é a conta que ninguém faz na hora de investir em alguma coisa, mas que custa caro. A medicina custa caro quando ela é feita de um jeito errado. Custa teu dinheiro, custa anos de estudo, custa horas de trabalho, custa tua saúde mental, custa tempo com a tua família. Por isso eu te digo, com verdade, com honestidade e de todo o meu coração, entrar no SMD vai sair muito barato, muito mais barato do que ficar de fora. Porque o valor que esse curso vai trazer para tua vida é infinitamente maior do que o preço dele. E no fim do dia, essa escolha ela não vai ser sobre gastar, é sobre economizar tempo e acelerar o teu resultado. É começar a ganhar em euro logo e virar. E começar a viver uma vida digna. Porque, ai, convenhamos, é o que todo mundo quer aqui. É revalidar, ganhar em euro e ser independente e largar de plantão. Tá. Quanto vai custar tudo isso? Eu é, já vou falar para vocês, mas antes, se você gostou do que você viu até aqui, eu vou te dar um presente, um bônus, óbvio, para quem ficou até agora, além das outras vantagens. Essa oferta é única, tá? Que é só para quem tá comigo nesse Zoom às 9h45 da noite de um domingo. E não, eu não vou repetir ela de novo. Quem sabe, quem me acompanha sabe que quando eu falo que uma coisa não vai voltar, ela não volta. Eu mantenho a minha palavra. Para te ajudar nisso tudo, o SMD ele vai ter desafios no final de cada aula. E óbvio que todo mundo dessa turma que cumprir os desafios vai ganhar dois prêmios sensacionais. Esses prêmios, esses desafios, eles são só para a turma de agora e só para você que está cadastrado, tá? Eu vou ver se no final, se você assumiu todos esses desafios, se você está cadastrado no, na inscrição aqui, tá comigo aqui na aula, você vai ganhar, tá? Não tem não tem disputa, não é primeiro, segundo, terceiro, é todo mundo, tá? Sabe o que todos aqueles médicos da Itália que eu mostrei pra vocês antes tinham? Aqueles médicos que a gente viu o perfil, que tinha 500 mil seguidores, que não sei o quê. Que alguém até falou assim, ai, mas ela não deve estar errando no marketing, porque ela tem 500 mil seguidores, né? Sabe o que que eles tinham em comum? Esses bem-sucedidos? Eles tinham um e-book ou um livro que é para vender além das consultas. Então, sim, para você que está aqui hoje, que se inscreveu, que deixou seu e-mail lá nas inscrições, quando você terminar todos os desafios do SMD, das aulas, você vai ganhar de graça um curso de infoproduto médico. Infoproduto significa coisas que você vende online, tá? Informações que você vende, cursos que você vende. Você vai aprender a criar um infoproduto do zero e deixar ele vendendo para sua consulta não ser mais a sua única fonte de renda. Eu vou falar para vocês agora, vou abrir aqui. Eu tinha um infoproduto que era aulas de revalidação, lá no início, tá? E com ele, desde o primeiro mês, eu comecei a ganhar R$ 5.000 a mais por mês, sem fazer nada. Só deixava lá no link da minha bio. Se quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Então, você que está aqui hoje com o e-mail cadastrado e que cumprir todos os desafios do curso e que se inscrever amanhã, você vai ganhar esse curso. Você vai aprender a como deixar num link ali um curso super fácil de fazer e ficar ganhando uma renda extra por mês sem esforço nenhum. E sabe mais? É óbvio que esse curso é focado no mundo europeu para você vender e ganhar em euro. Pelo amor de Deus, né? Não vamos ganhar mais em real aqui, agora a gente ganha em euro. E esse bônus é só para quem tomar essa decisão amanhã, entre as 8 e as 9 horas da manhã. Para o público geral,
vai abrir às 9 horas. Para você, do grupo que se inscreveu, que está aqui até agora, vai abrir às 8. Se você se inscrever das 8 às 9, você vai ter acesso a todas aquelas vantagens que eu falei antes e mais. Você vai ter esse prêmio, que é de ganhar um curso de infoproduto para vender na Europa e ganhar em euro. Mas tem mais. Quem cumprir todos os desafios do curso vai ganhar também uma consultoria individual comigo e com a equipe que fez todo o estudo desse mercado. Sim, você vai ganhar uma consultoria com a gente. A gente vai analisar o seu perfil do início ao fim, nos mínimos detalhes, ver seus dados de tráfego pago, sua conta internacional, como você está recebendo, como você está vendendo, como está a sua página do site, como está a sua captação. E a gente vai te ajudar a melhorar tudo o que precisar, tá? Então tá. Agora que você já sabe tudo o que esse MD vai fazer por você, como que ele vai mudar a sua vida, eu poderia facilmente dizer, gente, ele custa R$ 6.000. Seria um preço justo e totalmente compreensível, levando em conta tudo que você vai levar de mão beijada e milhares de bônus que você vai levar. Mas ao invés disso, o preço do curso, porque o valor eu já passei, agora eu vou passar o preço do curso. Amanhã, entre as 8 e as 9 horas, esse curso ele vai estar apenas por R$ 1.997, tá? Ih, travou aqui pra mim, tá parecendo normal aí? Não. Gente, então assim, o preço dele é 2.500, tá? A gente fixou isso como preço para essa turma, deixou isso assim, mas para você que tá aqui e se inscrever das 8 às 9 horas da manhã, esse curso vai ter o preço de R$ 1.997. E tá, beleza. Mas, Julie, eu quero a permissão temporária. Eu tô aqui porque eu quero fazer as duas coisas. Eu tô aqui porque eu quero ganhar em euro, mas eu ainda não tenho a minha permissão, então eu preciso focar nela. Já tô te acompanhando faz tempo. Eu sei que para você começar a ganhar em euro e atender, você precisa, no mínimo, da permissão temporária. Ela fica pronta em 30 dias, como eu já falei. É, Mas assim, beleza. A permissão temporária por si só, ela vai deixar com que você tenha sua permissão, você vai estar legal para atender na Europa, claro. Mas ela também vai. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Tá. Ela também vai deixar com que você fique dependente de outras coisas. Se você não é dependente de plataformas, de ser contratado, se você não souber fazer o seu próprio marketing, se você não souber fazer, captar os seus próprios pacientes, você vai viver dependente de plataforma, de ser contratado. E o que eu quero para você não é isso, nunca foi isso. Eu quero que você seja independente. Então, por isso que eu vou também deixar uma, uma opção para você que ainda não tem a permissão temporária. Eu vou deixar a opção de você levar ela junto com o SMD, tá? É, Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, já vão mandando ali para minha equipe separar, tá? Mas assim, o preço do SMD é R$ 2.500. As inscrições são até o final, são até domingo, dia 13, às 11h50. Mas como eu quero te ajudar, eu quero que você tome essa decisão de mudar e de ser melhor o quanto antes. Quero que você cresça na sua carreira, que você enche o seu bolso de euro. Amanhã, entre as 8 e as 9 da manhã, o curso inteiro, com todos os bônus, os benefícios dos desafios, ele vai sair por R$ 1.997 ou 12 vezes de 193,51. Gente, tudo isso por menos de R$ 200 no mês. Pelo amor de Deus, R$ 200 você gasta em uma janta fora, se gasta em uma peça de roupa que você não precisa. Agora, esse curso, com tudo o que ele oferece, com tudo o que você vai ter, que vai mudar a sua vida, ele é menos de R$ 200 por mês. É muito barato, é muito pouco, e na real, é loucura, tá? Eu demorei para convencer minha equipe disso, mas esse é o meu presente para você. Então se liga e aproveita que depois das 9 horas da manhã,
o preço vai voltar para R$ 2.500. Até dia 13, próximo domingo, às 11h59. 11h59, as inscrições fecham e acabou, tá? A sua chance de entrar nessa turma acabou e pronto. Não tem conversa, não tem choro. Quem entrar vai ter o acompanhamento ali de 12 semanas. Vocês vão ter várias aulas, vai ter todo esse acompanhamento. Vão ser 12 semanas de desafios. Se você não entrar agora, perdeu. Não tem jeito. Não tem o que eu fazer. Não tem conversa. Eu tenho confiança no meu método, eu tenho confiança na transformação que eu quero te gerar, que eu posso te gerar, é, e eu quero te dar esse incentivo, esse desconto para você se tranquilizar a já entrar nessa turma. E assim, eu sei que muita gente não tem certeza, que não sabe o que quer ainda, que não sabe se o marketing é para você, a captação de pacientes é para você. Então, você vai ter uma garantia de 7 dias, tá? Sim, 7 dias. Você viu as aulas, aprendeu tudo que eu tenho ali para te ensinar. E mesmo assim, não gostou, não quer. Ah, não gostei, não é para mim. Eu gostei mesmo, aprendi tudo mesmo e agora eu quero que você me devolva meu dinheiro porque eu já aprendi tudo. Tudo bem. Em 7 dias, você vai poder pedir reembolso lá na plataforma, eu aprovo e pronto. Tem 7 dias de garantia, sem pergunta, sem justificativa. Pediu reembolso. Em 7 dias eu te dou. E para fechar com chave de ouro, eu te mostrei que a combinação mais inteligente é fazer a permissão temporária e o SMD juntos. É isso que realmente te dá a liberdade e lucro, que é a legalização, que você poder prescrever na Itália daqui 30 dias, marketing estratégico e euro no bolso. É por isso que eu vou fazer uma condição especial para quem decidir dar esse passo completo, tá? Você que já está de olho na permissão temporária, você sabe que o pacote completo custa R$ 14.000, né? Você sabe que para você ter tudo é R$ 14.000. Eu não sei o que são esses riscos aqui, gente. Enfim, o passaporte da Itália tem a tradução, a consultoria, o idioma médico, que é o italiano médico, advogado e o curso Telemed Internacional, que é o TMI, que vai ensinar você a atuar em telemedicina. Tem as medicações, tem as posologias da Itália, como fazer diagnóstico, como tratar online. Tudo isso daqui é R$ 14.000. A temporária na Itália, que é a tradução, a consultoria, o advogado, que é o que a Amanda fez, a Amanda que falou com vocês aqui agora há pouco, é R$ 8.000. Mas, para você levar amanhã, das 8 às 9 da manhã, o SMD mais o passaporte vai sair por 15 mil ou 12 vezes de 1.453. O SMD mais a temporária vai sair por 9 mil ou 12 vezes de 872. Se você quiser levar só o SMD, é 1.997. Se você quiser levar só o passaporte da temporária, é 14, só a temporária é 8. Esses preços aqui vocês já conheciam. E agora, ou seja, você levando o SMD junto, que é 1.997 das 8 às 9. Se você levar ele junto, ele vai sair, tudo isso vai sair com R$ 1.000 de desconto, tá? Vai ter o mini curso de infoproduto, vai ter a consultoria individual para quem cumpriu os desafios, vai ter tudo, tá bom? Nos dois pacotes, das 8 às 9 da manhã, tem o SMD, mais a temporária, com R$ 1.000 de desconto. Passou das 9 da manhã, acrescenta R$ 500, igual para quem vai levar só SMD e pronto, não tem mais, não tem segredo, é isso aí. Demorei para conseguir esse tipo de condição para vocês. É isso e pronto. Pessoal, assim, muita coisa, muita informação. Passamos muito da hora. Era para ser uma aula de 1 hora. Então presta atenção. Amanhã, às 8 horas em ponto, eu vou abrir as inscrições. Você vai receber os links no grupo do WhatsApp e vai ser assim. Entrou, garantiu, demorou, perdeu. Porque esse CBD, ele é um grupo seleto, tá? Você vai estar comigo e com outros médicos por vários meses. Isso aqui é para quem quer resultado, de verdade. Então, se você sentiu que esse curso é para você, se você gostou da aula, se você gostou do jeito que eu explico, se você tem interesse em investir na sua carreira internacional,
de um jeito guiado, de um jeito com estratégia, sem ter que aprender sozinho, sem ter que ir na louca. Se você já sabe o quanto isso pode mudar a sua vida profissional, já quer se mexer e parar de se contentar com um pouco, quer mais da vida, quer mais da medicina, então coloca o despertador, tá? Porque amanhã, às 8 horas, eu vou abrir as inscrições só para quem tá no grupo. A partir das 9, vai aumentar R$ 500 e eu vou abrir para todo mundo. Só quem tá aqui, só quem tá no grupo vai ter esses R$ 500 de desconto e todos os outros bônus. Quando acabar, quando fechar no dia 13, às 11h59, acabou, simples assim. Beleza. Agora, a minha equipe separou 5 perguntas e eu vou responder elas. Eu vou dar um pause aqui para eles me passarem as perguntas e eu já volto com vocês. Vão mandando aí se vocês quiserem, que talvez eu vá responder mais do que sim.